Eu estava conversando com o Thomas aqui, é sempre tudo muito sincrônico, né? E ele veio... Vou abaixar só um pouquinho. Ele veio trazer um livro, ele trouxe um livro sobre tudo. Sobre o cosmo e o humano, sobre o inferno e o céu, sobre as rosas, sobre tudo. Como manifestar isso tudo. E ele me trouxe uma reflexão muito bacana. É simples, que todo mundo sabe, mas ali no sentir foi muito intenso. Ele trouxe os vórtex. Oi, Li. Ele trouxe aqueles vórtex, aquele caracolzinho que a gente vê, né, nos cristais. A espiral, né? A espiral. E ele falou que nós somos cada pontinho representado ali, somos nós. E não importa se o pontinho ali do começo, ou se o pontinho do meio, ou se o pontinho do final tiver uma escolha, que aonde esse pontinho estiver, ele resolver brilhar, e ele resolver fazer uma diferença ali, que todos os outros pontinhos vão seguir a mesma sequência. E ele falou sobre isso, como não, eu sou um pontinho dentro desse universo. Então, se eu, como um pontinho aqui, fizer a diferença, eu mudo tudo, absolutamente tudo. Só que ele trouxe uma informação assim tão especial, tão concreta, tão firme, que eu realmente me vi com o universo aqui nas minhas mãos. E ele aparece assim, aqui ele aparece, né, com essas aulas, com esses momentos super especiais. E aí eu comecei a fazer perguntas para ele, né? Eu gosto de ouvir as explicações dele sobre, né, quem sou eu aqui? Por que tem que ter tanto fogo na minha vida? Porque às vezes eu gosto de soltar essa rebeldia, sabe? Porque ficar transmutando assim o tempo todo enche o saco às vezes, desculpa o termo. E tudo é no fogo, fogo, fogo. E ele, mas é porque você só está colocando a vista aí. Ele falou assim, o aprendizado está aqui. Tudo é aprendizado para nós, né? E você é uma luz. Você é essa luz aqui. E ela está aqui. Só que daí, por várias vezes, você fica só olhando aquilo ali. É igual o gato mirando o rato. Pode passar um boi na frente que ele está ali mirando o rato. A gente esquece que nós somos isso aqui, né? A gente fica só impregnado aqui. É isso. Mas é exatamente a experiência para isso, para gente retomar o nosso poder, né? A nossa soberania. Porque se nós já tivemos várias experiências, a gente já foi de tudo um pouco. E trazer essa integração para o momento presente, né? Para o aqui, para agora, é que vai fazer das nossas experiências melhores ou não, é a nossa escolha. E trazer essa consciência de que é uma experiência. Sim. São os nossos aprendizados. Faz parte de tudo isso faz parte. Nós somos luz, nós somos Deus em ação e viemos nos experienciar aqui nesse processo, e esse processo é um todo. Ele é a luz e a escuridão, né? Ele é o calor e o frio. Inclusive isso estava no livro dele também, né? Existe a lua e o sol, o homem e a mulher. Então aprendermos a viver nesse equilíbrio
e trazendo esta leveza, esta soltura nesse caminhar. Às vezes é muito difícil a gente entender no momento do caos, no momento da hipnose ali que a gente está imersa. Mas como a gente já sabe aqui que o amor ele existe, que os efeitos de tudo isso são reais. Então é mais fácil quando a gente estiver imerso ali no medo, na dúvida e tudo mais, a gente fazer luz na escuridão. A gente escolher pelo menos o amor. Eu vivi aqui esses dias isso. Nas mais profundezas das dores, da escuridão absurda, ali onde não existe Deus, segundo a minha percepção, imersa ali, eu falar, não, chega, quero não. Eu quero enxergar, eu quero aprender a entender isso com amor, porque até hoje isso foi uma pancada no meu coração, né? Mas a gente conversa sobre isso aí depois da nossa leitura. Olá, Ana, Edson, Itamara, Lita aí, Pati. Gratidão por vocês estarem aqui conosco. Alguém gostaria de fazer um ancoramento? Eu ia falar isso agora. Eu falar, veio uma oração aqui que eu gosto muito, que é a grande invocação, acabou de vir aqui no meu coração. E eu falei, ai, Tati, eu acho que eu vou fazer a grande invocação, se estiver tudo bem por você. É sempre muito bem-vinda. Sabe que a primeira vez que eu fui pro Shasta, a primeira vez que eu estava lá em cima da montanha, eu nem sabia direito, eu estava assim, começando a minha jornada com a espiritualidade e eu já tinha escutado a grande invocação e foi o que eu senti lá em cima, eu nem sabia fazer. E eu comecei a falar as partes que eu sabia que estavam vindo para mim, assim, e as lágrimas descendo, assim, super emocionante. E, enfim, é sempre muito forte para mim essa oração. Doze um, 12:2. Bom, então vamos fechar os nossos olhos. Vamos deixar que a nossa respiração traga calma para o nosso corpo. E que possamos estar presentes. Escolhemos estar aqui, nesse momento juntos, nessa leitura, nesse estudo. Então que possamos estar presentes, com consciência, de coração aberto, com entrega. Inspirando, sentindo o ar entrar e sair. Se sentindo em harmonia, em equilíbrio, no seu centro, dentro do seu templo sagrado. Escolhendo a luz e o amor.
no aqui e no agora. Do ponto de luz na mente de Deus, flua luz nas mentes dos homens. Que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações dos homens. Que o Cristo retorne à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens. Propósito que os mestres conhecem e a que servem. Do centro que chamamos raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz e mure-se a porta onde mora todo o mal. Que a luz, o amor, o poder e a paz restabeleçam o plano de Deus sobre a terra. Do centro da vontade e do poder, que o propósito do Rei seja o propósito de todos os homens. Do centro da sabedoria e do amor, que a obra dos grandes seres seja o serviço entre todos os homens. Do centro da inteligência e da luz, que o verbo do Cristo seja ouvido e atendido, e que o espírito de cooperação una a todos os homens. A era da redenção chegou, que o cavaleiro só erga a espada, que o plano de Deus se realize, espírito de cooperação. Essa energia que podemos dar início à nossa leitura de hoje. Nossa. Obrigada. Que lindo. Você quer ler? Eu vou ler. Não, eu vou ler. Hoje eu vou ler. Meditação. Jornada ao Templo do Amor, da Chama Rosa Cristal. Com a Dama e Paulo Veneziano. Este é um dos templos etéricos do raio do amor, guardado e mantido pela chama do amor dos arcanjos do terceiro raio, Samuel e Caridade. O templo está situado sobre a cidade de San Luís, em Missouri. Um arco de amor divino forma uma ponte entre Retiro e o dos Elohim do terceiro raio, Eros e Amora. No reino etérico perto do lago Winnipeg, no Canadá. A emanação do raio do amor deste templo único é um fluxo de criatividade. A chama do amor deste retiro promove a generosidade do coração, doação, perdão e misericórdia,
a imensa energia do amor simplesmente libera tudo o mais e ajuda as pessoas que visitam esse templo a perseverarem mais das qualidades do amor para si e para o mundo. O altar é a chama do retiro. O altar e a chama do retiro são dedicados ao fluxo da vida, emanando do coração do Criador para o coração de Cristo e depois para o coração do homem. Agora, meus amados, venham comigo a esse templo do amor, acompanhados pela energia do Espírito Santo, através do amor do Mestre Paulo o Veneziano. Então eu convido para que cada um feche seus olhos e respire profundamente algumas vezes, definindo as suas intenções de nos acompanhar no veículo etérico que estamos lhe apresentando agora. Sintam-se nessa presença, dessa energia que eu estou sentindo agora também. Respirem e se entreguem. Você virá no veículo de seu corpo de luz. Você poderá ou não ter uma lembrança consciente dessa experiência, mas os benefícios serão os mesmos. Use o dom de sua imaginação para criar uma impressão vivida do que descrevemos, e a jornada permanecerá gravada em sua alma e memória celular. Quando necessário, você será capaz de acessá-la, não necessariamente a lembrança dos detalhes, mas certamente as energias que receberá dessa experiência. Saiba que quanto mais você se dedica a realizar esse tipo de jornada, mais está ajudando na diminuição do próprio véu de ilusão que bloqueia suas memórias e percepção das vibrações mais elevadas. Peça ao seu eu superior que facilite essa jornada para você e abra o seu coração para que a experiência se desenvolva nos planos internos, no nível mais elevado possível. Estamos deixando nossa casa no Monte Shasta e viajando pelo espaço até o magnífico Templo do Amor da Chama Rosa Cristal. Antes mesmo de você chegar, aprecie a fragrância das pétalas rosa cristal do amor ao seu redor. É uma grande bênção para um grupo tão pequeno ter o privilégio de ser acompanhado pessoalmente pelo representante planetário do próprio Espírito Santo. De fato, esta é uma ocorrência rara. Deixe-me compartilhar com vocês aqui presentes que é o amor e a devoção leal em seus caminhos que está permitindo que Ele lhes conceda esta graça. Inspire, inspire, amado. Relaxe e viva plenamente a experiência. Você agora aprofunda a respiração para absorver tudo o que você puder, a fim de trazer de volta consigo o maior registro de alma que possa criar. Isto irá ajudá-lo a aprimorar o seu caminho de uma forma mais harmoniosa e direta. Agora, chegamos em frente a uma grande cúpula translúcida, rosa cristal,
com várias camadas. Não se parece com nada que você já tenha visto em seu mundo. Não há palavras em seu idioma para descrever a beleza e a elegância dessa estrutura moldada pela criatividade do amor arcangélico de Samuel e Caridade. Feixes de raios de pura energia do amor emanam do ponto central da cúpula para irradiar o amor do Criador. Centenas de quilômetros na atmosfera em todas as direções. Uma cena maravilhosa de se ver e de sentir, queridos. Permitam-se caminhar sobre o aveludado tapete rosa cristal que se estende sobre os seus pés até a entrada do templo. Como estamos na companhia do próprio Mahashohan, não lhe será solicitado que apresente o seu passaporte de entrada para ser admitido aqui. Em virtude das frequências arcangélicas serem tão elevadas e rarefeitas, nenhuma alma tem permissão de vir aqui, a menos que seja capaz de constantemente manter no mínimo as frequências do amor e da harmonia da quarta dimensão e ser acompanhado por um dos mestres da sabedoria. Quando você se aproxima da entrada, vários anjos do raio do amor, com cerca de 3,5 metros de altura, inclinam-se para a grade de luz de Mahashohan. Eles também se curvam à minha luz e à sua luz, convidando-o a entrar. Cada um de vocês é acompanhado por um dos guardiões do templo. E este templo é 3 vezes maior do que o Vaticano da Igreja Católica em Roma e contém muitas seções para várias energias dimensionais consagradas às múltiplas atividades do templo. Você é levado para uma área correspondente ao seu nível de evolução do coração e atravessa um longo corredor cheio de milhares de anjos da chama do amor. E esses seres angélicos vão desde os menores querubins até os maiores serafins. Na verdade, os 12 coros do reino angélico de todas as dimensões estão representados aqui. E enquanto você caminha pelo corredor, numerosas fontes e cascatas de pura energia do amor brotam de vários lugares. As energias que emanam dessas torrentes cantam perpetualmente suas canções de amor e gratidão para o coração do Criador, para a Mãe e para todos os reinos, evoluindo neste planeta em todas as dimensões, incluindo a humanidade. Se você permitir, essas melodias de amor podem dissolver grande parte das impurezas que seu coração acumulou e carregou por tanto tempo. Escute e deixe o seu coração se fundir com as energias das canções de amor vindas das águas dos eternos rios de amor. As pombas brancas e puras do amor, muito maiores do que vocês conhecem na superfície, enviam-lhe radiações curativas. Aproveite o tempo para olhar, sentir e observar as maravilhas do amor de Deus, esperando ser concedidas àqueles que amam a vida e obedecem às leis eternas do amor.
Ninguém está apressando. Lembre-se, você está aqui em uma zona de atemporalidade. Ouça as canções de amor, emanando da grande variedade de flores, plantas e frutos no terceiro raio que enfeitam este caminho do templo. Permita que a doçura das fragrâncias e melodias lhe tragam cura. As pombas também querem se conectar com o seu coração, para confortá-lo no restante da sua jornada de retorno ao sol de sua presença. Caminhar neste corredor que retrata as energias do puro e mágico amor é parte da sua experiência aqui. Se você tiver alguma dúvida, cada um de vocês tem seu próprio guia angélico esperando para prontamente responder. Observe agora uma entrada à sua direita. Sinta o seu guia. Visualize o seu guia. Seu guia está lhe pedindo para segui-lo ao salão da chama eterna do amor cósmico. Esta é outra chama imortal que queima perpetuamente para glorificar o Criador, o Pai de todos. E pela lei cósmica, todos os planetas que recebem o amor e as energias do Criador devem cada dia lhe retornar uma porção disso, produzida pelos fogos dos corações daqueles que habitam esse planeta. Aqui, nesse planeta, nós em Telos, juntamente com muitos outros seres das cidades da Terra interior, fazemos isso em seu nome. Uma vez que a humanidade da superfície negligenciou essa prática durante eras, enquanto transitava em guerra à separação, continuaremos a fazê-lo até o dia em que vocês atinjam maturidade espiritual suficiente para remeterem ao Criador por si mesmos. Esse nível de graça e aqueles que servem no templo, Rosa Cristal, fazem isso como um serviço à vida e alimentam a chama eterna do amor, através dos fogos de amor dos seus corações. E quando dizemos chama imortal, queremos dizer que o que nutre e mantém o fogo do amor e sustenta a chama queimando perpetualmente é o amor dos corações daqueles que servem no templo. E de fato, os templos do amor que mantêm a mesma energia criam uma teia de amor, nutrindo e apoiando as civilizações e os vários reinos que vivem aqui na Terra. Esta chama sempre foi tão gentil e poderosa. Tem mais de 30 metros de altura e cerca de 3 metros de diâmetro. A fonte da sua força é o poder da doçura. Ela é feliz, alegre e brincalhona. Contém tudo que o Criador pode conceder à sua criação e aos muitos filhos do seu coração. É limitada. Tome um tempo agora para respirar mais profundamente esta chama
Conecte-se profundamente com essa chama e permita que ela entre, que ela encha realmente os seus corações, que ela preencha realmente todos os espaços do seu corpo, dos seus sentimentos, das suas emoções, de todas as suas experiências. E relaxe nos braços do amor. É maravilhoso. É lindo. Quando você sentir que o seu coração foi plenamente preenchido, caminhe calmamente de volta para o Merkabah de cristal que está esperando por você no exterior para trazê-lo de volta ao seu corpo físico. E em profunda gratidão, agradeça a Paulo o veneziano pela graça que lhe concedeu hoje. E no futuro, aqueles que trabalharão com este material escrito, quando estiver pronto, abra os olhos e volte para o seu corpo. Com estas palavras, com esta energia, com esta vibração, concluímos as nossas meditações agora. E recomendo que volte a esse templo em consciência sempre que sentir que necessita impulsionar o fogo do seu coração. Em Telos, nós amamos muito você. Nosso amor acompanhará seus passos. Até o final dessa jornada. Aurélia, em nome do pequeno grupo aqui, agradeço profundamente a você, Adama, por tudo que faz por nós, e também ao Paulo veneziano, pelo amor, graça e bênção que nos concedeu hoje. Nós nos sentimos privilegiados de receber a cada dia essas informações em primeira mão. Eu sou muito grata. E a dama diz: foi um prazer, meus amados. E assim nós ficamos com essa compreensão. As palavras foi apenas um método de expressar algo muito maior que é essa vibração que chamamos de amor. Permanecer com essa compreensão, e mesmo aqueles que não tenham ainda chegado até ela, porque é um exercício, sim. E não se punam por isso. É gostoso exercitar dia a dia esse amor nas áreas mais escuras. Não tenham pressa. Apenas desfrutem desses exercícios diariamente, em cada segundo, cada minuto, em cada cenário, em seus relacionamentos, começando por vocês, pelas suas memórias, pelo seu corpo.
cada dia mais, está vindo a compreensão para todos. Você reflete o universo, assim como eu também reflito o universo. Nós somos o próprio universo. Tudo que chega até a nós são energias, codificações, informações escritas por nós mesmos. Tudo que nós vivemos também foram histórias escritas por nós mesmos. Então, por que não escolher agora recodificar todo o nosso universo através da escolha do amor em todas as partes que nos trazem incômodo e vivermos o verdadeiro equilíbrio dessas duas partes, a luz e a sombra, a lua e o sol, o homem e a mulher, o céu e o inferno, o bem e o mal. Viemos experienciar o todo, não eliminar alguma parte. Somos luz, a mais pura luz, e viemos nos experienciar o equilíbrio entre o céu e o inferno, entre a escuridão e a luz. E viver esse equilíbrio nos traz um convite de viver o agora, cada segundo, sem pressa, sem angústia, sem ter que fazer algo, sem ter que sobreviver a algo. Apenas exercitar o seu amor, a sua luz, no agora, soltando absolutamente tudo, todas as obrigações maçantes, todas as referências do que você precisa ser. Todas as perfeições. Você já sobrevive por si só. Você respira. Você já é a sua autonutrição, mesmo dentro dessas esferas escuras. Traga essa experiência do soltar absolutamente tudo que seja um peso no seu dia a dia. E viva apenas a alegria, a gratidão, o êxtase de enxergar a luz do sol, as estrelas à noite. Vamos para o simples. E todo o resto será recodificado. Você é o seu universo. Você é os vários pontinhos que constituem esse universo.
em várias dimensões, em várias linhas de tempo, em várias faces, em várias histórias. Mas se você, aí, no seu quarto, na sua cozinha, decidir ser um amor, com entusiasmo, você vai enxergar o seu universo como um grande sol, repleto de amor, com o bem e o mal juntos. Isso é fazer luz na escuridão. Muito obrigada. Agradecemos a essa oportunidade. Muito obrigada pela experiência de todos. Elas são muito valiosas. Ai, gratidão. Nossa, foi longe, né? Agora tá até difícil para voltar, hein? Tô muito slow motion. É assim Muito mesmo. devagar. Aqui no final tem uma notinha aqui, né, que fala dos 4 corpos inferiores, que são os invólucros com 4 frequências distintas que envolvem a alma, servindo de veículos para ela em sua jornada através do tempo e do espaço. O corpo físico, o mais denso dos 4, é o veículo para a permanência da alma na Terra. O corpo emocional é o veículo dos desejos e sentimentos divinos manifestados no ser do homem, também chamado de corpo astral ou corpo dos sentimentos, desejos. O corpo mental é o veículo da mente carnal, e enquanto funciona nesta frequência, é chamado de corpo mental inferior. Ao ser acelerado, passa a funcionar como corpo mental superior, também chamado de Cristo pessoal, o eu verdadeiro, ou consciência crística. O veículo para a mente de Deus, ou a do Cristo. O corpo etérico, também chamado de invólucro da alma, ou corpo da memória. Mantém a matriz do plano divino e a imagem de perfeição do Cristo a ser manifestada no mundo da forma. Sendo de vibração mais elevada, o corpo etérico é o portal para os 3 corpos superiores. O Cristo pessoal, a presença eu sou e o corpo causal. Eu achei interessante a gente passar essa parte porque esses corpos, os 4 corpos inferiores, são os corpos que mais a gente precisa de leveza, a gente precisa trabalhar esses corpos, porque são os corpos que aterram a gente, né? Então, assim, que a gente possa trabalhar nesses nossos corpos, para que nessa estrutura, né, dos 4 corpos aqui, a luz possa descer, então que a gente possa ancorar a luz maior, a luz divina, aqui, onde a gente está, nessa experiência. Então, cuidar das nossas emoções, dos nossos pensamentos, do nosso corpo, né, do nosso veículo. Enfim. É isso, amados. Eu vou compartilhar a experiência
eu vou compactar, né? Porque foi muita coisa. Eu já comentei hoje com a Érica uma parte. E todas as energias que eu vivo aqui em Shasta, desde quando eu pisei aqui, não parou mais. A todo momento, né? E aí foi aonde eu fui me alinhando, compreendendo cada caixinha dessa aqui, né? Cada caixinha. Aí depois que eu compreendi o que era o amor, eu pensei que eu tivesse compreendido o que era o amor, né? Eu fui exercitar tudo isso aqui nos chakras abaixo, que é os chakras da terra. O plexo solar, o sexual, o básico. A Lilian vivenciou aqui comigo o básico. Foi muito interessante, foi muito bonito. E só que antes de vivenciar na pele, com os personagens, com o espelho, com a vida, as energias, elas se apresentam para mim antes e me mostram, tipo, me mostram um roteiro. Olha, você vai viver isso assim, assim, sabe? A energia que você vai ter que alcançar é essa aqui. Então, nessa última, um amigo querido meu aqui, o Thomas, que fez esse Metatron aqui para mim, ele sempre vem aqui trazendo um livro, trazendo conhecimentos, trazendo muita informação valiosíssima para mim, informação sentida. E ele chegou aqui me chamando de Sofia, 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 e começou a passar, a limpar com Palo Santo, Sofia, Sofia, Sofia. E eu sem entender, né? Porque eu não entendo o inglês dele, ele não entende meu português, e assim fica a nossa comunicação. Não há né? Só no vibracional de verdade. E aí, cara, que Sofia é essa? Aí eu até comentei também com a Érica, ela me passou um texto. Eu fui para minha banheira, entrei em contato com essa Sofia na banheira. E essa Sofia me trazia uma energia de soltura, mas era uma energia de soltura tão absoluta que eu pisava no fogo sentindo rosas. Eu via os sentimentos densos e aquilo era uma dança para mim. Eu via, sabe, muita dor e era uma dança, não sentia nada. E aí ali eu falei: ah, meu Deus, cheguei no ápice. Lele, coisa boa, né? Mas aí eu esqueci, né? Que aí vem o aprendizado da parada da Globo. E aí veio a minha mãe, veio a questão da minha filha, veio uma outra pessoa que trazia a injustiça, não, o julgamento, que aplicava a injustiça, e essa que recebia a injustiça, e eu fiquei no meio assim, igual um ping-pong, recebendo todas as memórias femininas, as mais dolorosas. Quando eu falo femininas, também faz parte dos homens, mas são aquelas memórias de rejeição, de escassez, de castração, de não se mover, de tudo, coisa bem forte no sentimento, né? E envolvendo a minha filha também, que fez os 15 anos e que, por coincidência que não existe mesmo, o tema do aniversário dela foi a deusa das dores, da escuridão e a deusa da luz. E ela me escolheu para ser a deusa das dores, né? A Rômura. E eu fui de deusa das dores, né? E ela foi para o Japão. Quando ela chegou no Japão, ela ainda falou assim: mãe, eu estou no futuro, né? Mas ela estava vivenciando as dores dela lá também. E aí, eu aqui no meio desse vulco-vulco, vivendo essas emoções com a minha mãe, tudo foi cavucado lá de baixo. Os meus, e sem eu falar nada, o cenário mesmo proporciona isso pra gente, né? Os netos cavucando memórias, os filhos cavucando memórias,
a mãe relembrando de coisas da avó dela, e uma coisa assim, uma energia, a energia ela realmente se tornou bem pesada. E aí chega uma visita minha que veio para cá e eu sempre peço uma contribuição, né? Falou, você vem, faz alguma coisa, planta uma árvore, faz isso lá. E ela chegou e eu falei assim, organiza esse altar aqui para mim. E quando ela foi organizar o altar, ela colocou quem? As deusas da escuridão no altar. Colocou as deusas das rosas negras. E uma delas era a Lilith. Então, quando eu vi elas ali, eu me conectei com todas as dores femininas minha. Quando eu falo femininas, quando eu falo da terra, eu vejo as minhas aqui na minha experiência, tá, gente? Que reflete o mundo, que reflete a nós. E foi muito sentido. Eu precisei viver todas elas, eu precisei ir lá, viver todas elas. E ali aonde não existia Deus, porque eu não sei se vocês sabem, mas a Lilith, se eu estiver errada, vocês me corrijam, porque eu não sei, foi o que eu entendi. A Lilith era a personificação feminina do Lúcifer. Eu acho que é isso. Não, pelo que me falaram é isso, né? E aí eu vivi toda aquela densidade emocional, toda aquela dor. Ali não existia Deus naquele lugar. E ali eu falava, eu quero compreender isso. Como que eu compreendo isso? E ainda ficava embaçado. Eu não conseguia entender nada daquelas dores da minha mãe, da minha filha. E essa minha amiga também vivendo uma situação assim muito forte das memórias femininas dela. E aí eu dormindo, porque eu não durmo, né? Hoje em dia a gente aprende muito dormindo também, né? Recebe muita informação mais lúcida, mais sólida para nossa compreensão. E aí veio Cristo. E ele falava assim: "O meu lugar é ali, naquele altar, junto com elas". E aí eu entendi que o amor já estava ali. Que aquilo ali foi só uma construção dessa história toda nossa, né? Para a gente poder se fazer luz dentro dessa escuridão. Já pensou? Nós somos o amor de Cristo. E isso tudo aconteceu na Páscoa. Então eu precisei morrer naquela dor, entender tudo aquilo e trazer o amor aonde para mim não existia amor, em quem estava judiando dos meus filhos, né? Não tinha amor naquela memória daquela criança desamparada que sofria bés, entre outras memórias, né? E aí, quando eu coloquei Cristo aqui, aí a mesma pessoa que colocou as deusas, peraí, eu vou cair, peraí, eu vou pegar. Peguei. Sem eu falar nada para ela colocou, sem eu falar nada, ela colocou isso aqui no altar. É uma cruz que simboliza a Páscoa, a morte e a ressurreição de Cristo. E eu não estou falando tudo isso por religião, por imagens, isso e assado, mas eu estou falando da nossa experiência mesmo de vida. Da nossa experiência aqui como memórias, né? E aí, depois de todo esse processo, eu ainda estou processando, não sei se vocês percebem, o meu corpo expurgou muito. Eu passei uma semana sem andar. Eu sentia muitas dores no corpo, na perna.
o corpo começou a expurgar tudo isso também. E eu não tô fazendo drama, eu só tô querendo chegar num ponto que ali aonde eu não via Deus, não via saída, não via alívio, mas quando Ele determinou, meu lugar é ali, ali é o amor, traga compreensão, e mesmo eu não enxergando Ele, eu fui e decretei: aqui existe o amor de Cristo, aqui existe Deus sim, no meio da situação. Eu cheguei a olhar para minha mãe com tanto ranço nessa experiência que eu não queria mais olhar para minha mãe. Eu não queria, eu estava odiando a minha mãe, né? Porque eu acessei uma memória. E não tem nada a ver com ela, tadinha. Era a memória de uma criança. Ela foi a melhor mãe e a melhor mãe que eu tenho na vida. E aí, depois de todo esse processo, quando eu fui despedir da minha mãe agora, e sem eu falar nada para ninguém, eu vivendo tudo isso aqui, quietinha, só a Priscila que sabia, que é a pessoa que está aqui comigo, minha visita. E aí, quando eu fui me despedir da minha mãe olhou dentro dos meus olhos, eu olhei nos olhos da minha mãe como a gente nunca se enxergou, a gente nunca se viu assim antes. E aí a gente caiu em lágrima. Pela primeira vez, assim, a gente se sentiu uma outra, é como se tivesse quebrado realmente um contrato de dor, sabe? E ela tá até agora, ela tá ali, ela tá em Houston, chegando, indo pro Brasil, e ainda se comunicando o tempo todo: eu te amo, e eu também tô sentindo o mesmo amor por ela, eu tô sentindo um amor tão grande por ela, né? E é isso, eu ainda tô integrando tudo isso, e o que que tem a ver a Sofia com isso? A leveza, a soltura que traz esse amor. E aí, nessa noite, veio para mim, né, uma informação tão deliciosa. Eu comecei a sentir uma saudade do meu marido que está na Beária. Uma saudade do meu marido, uma saudade de largar tudo e estar com ele. E eu tenho reuniões para fazer aqui, espirituais, né? E você quer saber de uma coisa? Eu vou largar tudo. Eu vou lá viver com meu marido. Eu vou lá abraçar o meu marido, eu vou levar minha filha no parquinho, sabe? Eu quero viver, porque essa energia de Sofia me ensinou a viver, a, a viver solta, livre, leve, solta. Eu não tenho que fazer nada. Eu não tenho que ser nada para o outro. Eu não tenho a minha única missão da minha vida sou eu. E eu vou ficar perdendo tempo. Tá, não é perda de tempo, é aprendizado, são momentos, mas desde que traga agradabilidade para o meu coração. Mas por quantas vezes eu deixei a minha filha e o meu marido para estar fazendo outras coisas que eu falava que era espiritual? E não estava vivendo a verdadeira espiritualidade. Essa soltura toda. É ter um equilíbrio, não é viver só para isso. Não é focar só nisso. Ai, eu sou a luz. Ai, meu Deus. Ai, Saint Germain, me queima, que a chama violeta. Soltar. O meu convite hoje, através da minha experiência que eu tive aqui, ainda estou processando, ainda estou integrando, foi muito forte. E é a experiência da Kundalini. A Kundalini é só um soltar de tudo. É um aprender a soltar e se nutrir no seu próprio ser. Com o sentimento de raiva e amor. Sentimentos de medo e coragem. Tudo no equilíbrio. Ele vai passar e você vai estar leve. Você vai ficar andando, caminhando na sua vida e o que vier, experiencie e solta. Vem, experiencie e solta. Vem, experiencie e solta. É essa a minha partilha.
E até nessa experiência, né, a gente pode escolher o que quer experienciar e como quer experienciar. Essa é a energia de Sofia, a experiência vivida, né? Então, que a gente possa estar presente, que é fundamental, em todos os momentos, em todas as áreas da nossa vida, viver a vida com presença, escolhendo com consciência, sendo o que a gente já é. A gente não tem que se tornar, a gente já é, a gente só tem que acessar isso. E isso foi uma experiência que veio para mim também agora na Páscoa, de eu honro os mestres que aparecem na minha vida, os guias, mas eu posso escolher como eu quero caminhar no aqui e no agora. Sem desmerecer nada nem ninguém, mas escolhendo aqui e agora. Porque se a gente já passou por várias experiências, nós já fomos de tudo um pouco, a gente não precisa fazer mais. Nessa integração do nosso ser multidimensional, a gente acessa quando precisar o que a gente precisar acessar em determinada escolha, em determinado momento, em determinada condução, em determinada desafio, a gente acessa o que a gente precisa para aquele momento. Então, que a gente possa soltar, que nem a Tati falou, soltar mesmo, com confiança, entregar, confiar que o que a gente precisar no momento, a gente vai ter, a partir do momento que a gente faz essa integração, mas escolhendo a leveza, a harmonia, o equilíbrio, a paz, as qualidades, né? As qualidades divinas. É isso. Né? E interessante que o Thomas veio aqui hoje, eu ainda vou apresentar o Thomas para vocês. Ele veio aqui hoje trazendo esse livro, faltando 30 minutos aqui para a gente entrar, e aí ele me abre justamente contando sobre a história do inferno e do céu, da integração de tudo que é, do cosmo, do espelho, que não sei o que, tal. Eu, caraca, ele tá me falando tudo o que eu vivenciei em um mês, nesse perrengue todo, e ele tá atrás de uma aula de livro, tão rapidinho. É isso então, gente. Vamos praticar essa nossa leveza, né? Ai, com tudo. Olha, daqui a uma semana eu quero estar rejuvenescida, tá? Eu vou ficar tão alegre, tão feliz que eu vou estar rejuvenescida. Alguém quer falar alguma coisa? Eu tô vendo só essa mandala linda da Ana. Tá linda a sua mandala, Ana. Vocês Linducha. estavam falando sobre soltar, né? E esse soltar, eu soltar as identificações, né? O campo emocional faz parte do personagem, né? Onde ele oscila, ele flutua, não é a essência, né? Ai, que linda! Meu Deus, que lindo. Linda, linda, Nossa, depois linda, tira uma foto para mim, por favor, eu coloco como sua autoria. Tira essa foto. linda, Lindo. linda. Eu amo mandalas, né? Tipo, aqui é a louca da mandala, tem um monte de mandala aqui. Eu depois vou mandar para o grupo, porque acabei de terminar com linhas de voltar para o centro. Voltarmos para o centro. Eu depois mando para o grupo. Isso. Linda. Representa muito essa questão da essência, né? E o que é a mandala, né? Ela tem essa geometria sagrada, né? No 3, 6, 9, onde ele, né, a manifestação e o todo que somos é o puro amor, né? Então, quando a gente solta a identificação, como o Tati está falando, como a Érica está falando, a gente solta a identificação dos vários personagens das experiências, né? As crenças, as identificações, né? Então, assim, estamos num papel, mas não somos o papel, nós somos esse amor, né? A essência é o puro amor, né? Essa frequência que é a fonte. Então, soltar os papéis, às vezes a gente se identifica muito com o papel, né, de mãe, amiga, esposa, profissional, então a gente, muitas vezes, é se soltar,
no que a gente solta, né, o campo emocional, que vem uma emoção, vai, e o que fica quando a gente respira e sente a presença, né, que a Erika estava falando, a presença, você na presença é puro amor, né, sem o conceito, sem o julgamento, sem... Você é nessa presença amorosa, né, onde você tá ali, mesmo com o corpo físico, porque sem o corpo físico, ou sem os 4 corpos, a gente sente totalmente a unidade, né, mas ainda assim é possível estar aqui e sentir, né, como os yogis, os yogis sentem a presença, eu sou a grande presença, mas é soltar mesmo a identificação, porque às vezes a gente se pega a pequenas coisas do dia a dia, né, às vezes a gente se pega. Isso me vem muito essa mensagem, desse soltar e vibrar e deixar esse fluir, como o rio que flui, né, no curso, sem estar muito focado na história, né, muito focado no fazer aqui. Não, é simplesmente ser, que nós somos, né, o ser é o que já é, não o ter, o fazer, porque o ego, ele é o ter, o fazer, né. Né, gente? O personagem, ele é muito no preciso fazer algo, né. O ego, ele é muito a própria essência, o que somos é esse ser, esse fluir, esse sentir, é o que já é, né. É isso, Isso, amiga. gratidão. Enquanto a gente tenta provar o que a gente não é, a gente deixa de ser o que a gente é. Ui, é isso aí. É só isso, é tudo Né? isso. É exatamente a simplicidade. Viver a simplicidade, olhar para a natureza, estar na natureza, que é a maior mestra que a natureza, que é próspera, abundante. Então, assim, é a gente trazer essa simplicidade para a nossa vida. É a gente estar no caos que está no externo e não fazer parte desse caos. Então, é tudo para a gente, é para dentro. É autoconhecimento, é saber o que a gente é, tirando tudo que a gente não é. Porque quando a gente tira tudo que a gente não é, vai florescer o que a gente é, naturalmente. E é no dia a dia, nas experiências, dentro de casa, na família, nos momentos mais, né? Às vezes, os momentos mais simples, a gente cai uma ficha, a gente fala, caramba, é isso, né? Não é ter que estar fazendo alguma coisa, é estar indo para o parque com a minha filha, se divertir, que é o que eu tenho que fazer aquele dia. Ser feliz, na leveza, rindo, brincando, né? É isso aí. É isso aí, meus amores. Agora eu vou precisar ir porque eu tenho que ir pro jiu-jitsu com a minha filha. Ó, Gratidão a todos. um grande beijo a Beijo todos. no coração de cada um. E vamos que vamos, segurando no barquinho. Vamos, como é que fala? Vamos, como que é? Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Isso, é isso. Gente, eu tô toda lesa. Ó, um beijo. Com Deus. Tchau, lindos.